Pessoal, estamos de volta neste momento, como nós falamos a princípio, em que vamos discutir as temáticas apresentadas na primeira aula e vamos fazer um debate, no qual você vai ter a oportunidade, inclusive, de participar. Quero primeiro agradecer à professora Kátia, fez uma bela exposição e conseguiu fazer um panorama dessa aula e daquilo que o aluno vai ter ao longo da disciplina e que já tem assistido também. Quero apresentar para vocês os nossos participantes. Temos à minha direita a professora Kátia, que vocês já conheceram. Nós temos ainda a professora Web, que está conosco, a professora Patrícia Carla Ferreira. Muito obrigado pela sua participação também, professora. E temos do outro lado as debatedoras, as professoras e também profissionais que vão nos ajudar a repercutir essa temática. Então temos aqui a professora Simone Zampier, muito obrigado. Temos certeza que vai enriquecer essa discussão. Temos a professora Michele Simonian, que é da nossa equipe pedagógica aqui do IFPR, e temos a professora Fernanda Carvalho, que também vai nos ajudar repercutindo todas essas questões. Como vocês viram, trabalhamos bastante a temática de escola nova, perspectivas de ensino-aprendizagem, foco no aluno, foco no professor, qual é a perspectiva de aprender fazendo ou de fazer aprendendo, e tudo isso a gente vai começar a conversar agora. Para começar, vamos pedir à professora Simone que faça a sua primeira participação. Professora Simone, nós temos uma questão na educação, na epistemologia da educação, em todo o conjunto teórico. Muitas vezes nós percebemos uma posição teórica que às vezes aparenta se opor a outras posições. Ou ainda um conjunto de posições teóricas que direcionam a prática pedagógica ou o fazer pedagógico para um caminho. Como a senhora vê essa perspectiva e teria uma contribuição nesse sentido para a professora Kátia? Na verdade, quando nós fazemos a discussão sobre as tendências pedagógicas, uma preocupação que nós sempre nos reportamos, e até já discuti bastante essa temática com a professora Kátia, é sobre essa passagem de contexto de uma tendência pedagógica para outra. Quando nós fazemos uma análise cronológica, nos dá a impressão que determinado autor ou determinado marco teórico fez com que imediatamente houvesse uma transferência de valores ou de procedimentos. Ou seja, nós tínhamos uma tendência de abordagem tradicional, e quando nós passamos para a escola nova, como a Kátia colocou sobre a curvatura da vara, que talvez depois seja retomada essa discussão, nós temos o quê? Nós vemos que outros costumes, outras características orientam as práticas pedagógicas. O que é importante nós termos em mente, como professores, como pedagogos, licenciados, é o entendimento de que, no decorrer do tempo, as situações pedagógicas elas se mesclam. E numa mesma sala de aula, num planejamento, nós vamos, em alguns momentos, ter algumas práticas de perfil mais escola novista e outras práticas mais voltadas a uma concepção tradicional. Nós podemos ter uma excelente aula expositiva numa perspectiva mais libertária, mais libertadora de ensino. Então, essa é uma discussão que eu sei que não se esgota aqui. Com certeza, a professora Kátia vai retomar ainda conosco. Ok, professora Simone, eu percebo que a senhora trata um pouco das questões de políticas de educação, das questões de orientação para o fazer educacional. E a professora Kátia pode repercutir para a gente essa posição da professora Simone, como isso se adapta, ou na sua perspectiva também de posição pessoal sobre a teoria, como isso se coloca dentro da escola nova? Com certeza. Concordo plenamente com as considerações da professora Simone. Afinal de contas, assim, nós discutimos, eu até quero relembrar um pouco com vocês, acho que nas primeiras aulas nós tratamos sobre a ideia de hegemonia. O que é essa ideia de hegemonia? Períodos em que determinada corrente, determinada pensamento pedagógico se torna mais forte, mas não significa que ele acabou, que ele deixou de existir, ou que simplesmente na transição de 30 para 60, ou de 60 para 80, se mudou completamente a perspectiva, o modo de pensar e o modo de fazer a prática pedagógica no interior dos nossos colégios, das nossas escolas. O que acontece muitas vezes é uma mescla, inclusive dessas tendências, dessas correntes pedagógicas,
pedagógicas, e nós conversamos, inclusive, a respeito da importância de que o professor conheça tais tendências, tais correntes, para que ele possa fazer opções conscientes a respeito do seu trabalho pedagógico, a respeito de como ele quer agir na sala de aula com os seus alunos. Porque muitas vezes, até lembro alguns comentários da professora Patrícia, né, a professora Web, ela colocou que muitas vezes, inclusive, nós repetimos nas nossas práticas docentes, na nossa prática como professor, aquilo que nós vivenciamos como alunos, né? Professores que tivemos, práticas que vivenciamos, e nem sempre nos damos conta de quanto isso é importante e enquanto isso interfere a nossa relação com os alunos e a nossa relação com o próprio conhecimento. Então, na medida em que esse professor tem clareza de se ele está mais voltado para uma prática tradicional, para uma prática escola novista, para uma prática progressista, seja ela libertadora, histórico-crítica, ele vai ter condições de tomar com mais clareza as suas decisões para poder buscar melhorar sempre o seu processo de trabalho. Ok, professora Patrícia, quero fazer uma provocação dentro disso que a professora Kátia está colocando. Vale a pena saber tudo sobre o Piaget, a história dele, a roupa que ele usava, o sapato que ele mais gostava, e não saber colocar no dia a dia em prática as posições e toda a estrutura conceitual que foi, na verdade, desenvolvida a partir de uma prática ou de uma necessidade, de um contexto? Vale a pena ter partidos acadêmicos ou partidos teóricos ou a defesa extremada dessas posições e no dia a dia não avaliar o resultado da eficácia e de como o aluno se interage dentro desse processo de ensino-aprendizagem? Como que fica essa posição da escola nova e também da perspectiva do foco dessa educação? Então, a gente tem que perceber, inclusive comentávamos isso algumas aulas atrás, que as teorias, as tendências são o pano de fundo da nossa prática. Então, é importante a gente conhecer, sem dúvida alguma, professor Célio, é menos importante a gente conhecer os hábitos pessoais de vida do Piaget, em certo aspecto até pode interferir, mas é muito mais importante a gente conhecer aquilo que nos legou para a prática pedagógica efetivamente, né? E como nós comentávamos e a professora Kátia enfatizou, há uma mescla hoje em dia. Se vocês lembrarem de algumas conversas que nós tivemos pelo chat e tudo, aquela dificuldade de entender o método, a professora Kátia e eu trabalhamos com vocês a diferença das técnicas diferenciadas e das teorias, né? Às vezes, mas então eu estou dando uma aula expositiva, eu estou sendo tradicional. Não necessariamente. A gente precisa ver, como a professora Simone Zampieri assinalou, né, para nós, que às vezes uma determinada técnica ou um determinado método que está muito vinculado a uma teoria não necessariamente precisa ser utilizado só para ela. Ele pode ser utilizado também numa perspectiva emancipadora para o aluno em momentos diferenciados, né, da prática pedagógica. Ok, professora Patrícia, muito obrigado. Agora vamos conversar com a professora Michele Simonian. Professora Michele, a partir do que a senhora escutou aqui durante a apresentação da microaula, qual seria o destaque para a discussão nesse momento? Então, boa tarde, professor Célio, queridos colegas do Instituto Federal do Paraná em processo de formação docente, professoras. Eu gostaria de destacar, pegar o gancho aí na fala da presença massiva de muitas práticas relacionadas às diferentes tendências pedagógicas. Existe uma pesquisadora que ela se foca bastante na questão da educação na cybercultura, Andréa Cecília Ramal, e eu gosto muito de um trecho do livro dela em que ela diz que as nossas práticas não estão presas no tempo histórico da teoria ou da tendência pedagógica da escola nova, né? Nós fazemos nossas práticas com base nas nossas experiências enquanto estudantes e também enquanto professores. Então, o ponto principal que eu acho que para nós, professores, destacarmos diz respeito a conhecer, primeiramente, a essência de cada tendência, até para entender o porquê e os movimentos que acontecem na educação. E eu vou destacar agora, professor Célio, principalmente a educação profissional tecnológica, que é o nosso foco aqui no Instituto Federal do Paraná. Então, quando nós pegamos, por exemplo, lá no histórico da educação da Escola Nova, Anísio Teixeira, que foi discípulo de Dewey, estudando nos Estados Unidos com ele, vem para o Brasil
né, no estado da Bahia e começa a movimentar esse estado como secretário de Educação, trazendo muitas dessas ideias. O que o Anísio Teixeira cria para nós? A Escola Parque, que nada mais é do que um primeiro movimento de educação em tempo integral e também focado na educação profissional. No turno e no contraturno. O que nós tínhamos nesse momento? Nós tínhamos os alunos de manhã, tendo práticas industriais, com oficinas, e nós vamos trazer isso para o dia a dia do Instituto agora, os movimentos para a instituição de salas ambientes, e no período da tarde, o que nós vamos chamar do conteúdo propedêutico, ou a Base Nacional Comum, que era um primeiro movimento de currículo integrado, profissional, e também de educação em tempo integral. E hoje, o que nós temos no Brasil em relação a isso? Uma continuidade dessa proposta fortemente engajada no estado de Pernambuco. Eu sou professora na especialização aqui no Instituto Federal do Paraná de formação de gestores da educação profissional. E os meus alunos, em grande parte, vêm dos estados do Nordeste. Dentre eles, os que nós temos em maior quantidade é do estado de Pernambuco, e eu tenho tido a oportunidade de desenvolver trabalho de pesquisa com esses alunos, professores, gestores. Então, o estado de Pernambuco, ele pratica esse movimento de escola nova na educação profissional ainda hoje, né, em 2013. O que nós temos lá? A educação em tempo integral profissional, em que os estudantes estudam pela manhã os conteúdos de formação técnica e no período da tarde eles vão para as oficinas, para os laboratórios, que tem relação direta com a experimentação tão pregada pelo Dewey, né? Essa experimentação, o aprender na prática, pela Maria Montessori, que criou N instrumentos, materiais didáticos, sendo a primeira mulher a se formar médica na Itália, né? Nós temos aí, muitos de nós passamos por formação com material dourado, por exemplo, para aprender raciocínio lógico-matemático. E a gente traz da Escola Nova muito de nossas práticas na educação profissional. E o que eu gostaria de contribuir, né, com as nossas colegas professoras e com vocês, professores do Instituto Federal do Paraná, são justamente essas práticas. E reiterar que conhecermos as tendências pedagógicas nos ajuda a ter lentes para observar melhor as nossas práticas e os nossos fazeres na educação profissional. Era isso. Essa base que ajuda você a refletir sobre o todo, né, sobre o panorama. Sim. Até sobre isso, Michele e professora Kátia, eu quero levantar uma questão. Particularmente na minha vida, eu tive a oportunidade de fazer 3 formações bem diferenciadas. Eu fiz bacharelado, fiz licenciatura e fiz um tecnólogo. E isso me fez perceber as diferenças muito estruturantes dessas perspectivas de certificação e de grau. Quando eu fiz uma licenciatura, que foi em Letras, numa Universidade Federal, tive um contato, uma perspectiva bem diferente do que depois eu tive no Direito. E o fazer do professor na sala de aula no curso de Letras era muito diferente do fazer do professor na sala de Direito. Por exemplo, quando eu passei a dar aula de Direito, eu passei uns 6 meses enfrentando dificuldades extremas, porque eu havia dado aula na Universidade Federal e fui para a sala de Direito numa escola particular, e eu fui taxado como um péssimo professor porque eu usava práticas que eram práticas utilizadas na licenciatura, técnicas de ensino e etc. Depois, no curso tecnólogo, que é um curso mais rápido, eu percebi aquela pressa, aquela velocidade, aquela coisa mais pragmática dessa perspectiva de ensino e também da relação de ensino-aprendizagem. Eu tenho certeza que os nossos alunos, aqueles que estão assistindo agora, que são professores, são profissionais, eles também enfrentam essa realidade. Porque todo mundo que está hoje fazendo esse curso, ou é engenheiro, ou é administrador, ou é advogado, são pessoas que têm uma perspectiva de formação que em grande parte é cartesiana, tiveram uma formação eminentemente técnica, tiveram pouquíssimas discussões pedagógicas nos cursos que fizeram e ainda desenvolveram a perspectiva do fazer, do utilitário, do pragmático, do desenvolvimento para um resultado imediato na sua área de atuação. Então é muito difícil você pegar um engenheiro e dizer para ele que ele tem que discutir as teorias da educação para assim ele pensar sobre o seu fazer. Essa é uma provocação que esse curso causa, que esse curso traz. E eu entendo o que está acontecendo porque eu vivi um bacharelado, 2 bacharelados, e enfrentei essa diferença de perspectiva e consegui compreender isso porque tive a sorte de fazer primeiro a licenciatura. Talvez se eu tivesse feito a licenciatura depois, eu também teria enfrentado uma crítica muito maior. Bom, eu pergunto para vocês, como esse curso de formação de professores, a partir das discussões teóricas da educação, podem demonstrar para o nosso professor, o nosso técnico,
que está buscando, além de ser técnico, ser também um professor instrumentalizado por uma formação estruturante e profunda. Como ele pode identificar qual é o centro dessa ação educativa e como ele pode perceber os perfis diferentes dessas áreas de formação e como atuar dentro do ensino técnico e tecnológico aqui do Instituto Federal. Bem, eu não vou, assim, aprofundar dentro da questão tecnológica, né? Mas ia dizer assim, a questão pedagógica, ela é essencial para qualquer área do conhecimento, né? Seja para alguém que esteja fazendo um curso de medicina, pedagogo, engenharia, advogado, qualquer área do conhecimento, porque as relações pedagógicas, elas são muito maiores, inclusive, do que o aspecto da sala de aula. As relações pedagógicas, elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E quando eu falo em relações pedagógicas, estou falando na relação do ensinar e aprender. Então, nós ensinamos em casa nossos filhos, né? Nós temos uma relação com os nossos sobrinhos, nós temos uma relação pedagógica, muitas vezes, com os nossos colegas de trabalho, e essa relação pedagógica, muitas vezes informal, em vários contextos, ela se torna formal no contexto da, né, instituição escola, do colégio, da faculdade, da universidade. E aí se torna ainda mais importante que esse profissional que assumiu, que escolheu, pelos motivos diversos, ser professor, tenha clareza, tenha consciência de que a sua profissão exige sim parar para pensar sobre aspectos de teoria, de método, de ensino, de aprendizagem. Se eu simplesmente achar que eu estou trabalhando apenas com o fazer imediato, né, com ensinar alguma coisa, mas que isso está desvinculado do como eu ensino, ou do como eu avalio, ou do como eu penso a minha ação, eu corro um sério risco, né, de não estar cumprindo plenamente com a minha função. Nesse sentido, as teorias pedagógicas nos ajudam. E eu só queria, assim, ressaltar, para poder abrir para os demais colegas, a questão de que pode parecer que nós estamos, de certa forma, também apontando as positividades, no caso da Escola Nova, mas também alertando para alguns perigos que ela nos traz. E qual perigo seria esse, né? É o perigo de você desvalorizar o papel do professor, quando eu centro apenas que o aluno aprende sozinho. Ele aprende construindo, estudando, né, manuseando. E a nossa luta como profissionais, docentes, como professores, é valorizar este profissional. Que o professor, sim, tem um papel muito importante no processo ensino-aprendizagem. Ok. Professora Fernanda Carvalho, sua primeira participação. Concorda, discorda, acrescenta, polemiza? Eu tenho, as teorias da educação, ela nos chama muita atenção em fazer esse paralelo, né, com o que está acontecendo atualmente na educação e embasados nessas teorias. Então, quando a professora fala assim sobre o simbólico, né, que tira o foco do professor e traz toda essa atenção ao aluno, e também o simbólico da curvatura da vara, também outro simbólico da outra escola, tábua rasa. Eu gostaria de saber, professora, se agora, no momento da educação que nós estamos, que está acontecendo, existe um simbólico, existe uma característica para evidenciar o aluno ou o professor? Olha, no atual momento, né, nós vivemos um acirramento, né, das relações da sociedade capitalista sobre a perspectiva neoliberal. E aí nós vamos entrar num outro contexto que, né, nos levará a algumas aulas de discussão. Nessa perspectiva mais neoliberal, há uma retomada, inclusive, dessas perspectivas acríticas, né, dessas perspectivas não críticas. E, principalmente, a Escola Nova, essa questão do construtivismo, do aprender a aprender, do aprender fazendo, embora eles tenha sido muito forte naquele período até os anos 60, volta hoje com muita força. E volta hoje com muita força, desvalorizando muitas vezes o papel do professor, mas desvalorizando principalmente o papel do conhecimento científico, né? Há na atualidade, né, um simbólico, uma abstração, uma força muito grande na ideia do professor reflexivo, por exemplo, né? Mas esse
professor, nada contra essa palavra, queremos todos que fossem professores reflexivos. O problema é de que reflexão se trata. É de fato uma reflexão fundamentada, né, teoricamente fundamentada, com base científica, ou é uma reflexão da prática pela prática? Então, há na atualidade uma supervalorização da prática, do fazer, e se deixa de lado, ao mesmo tempo, o estudo, a área acadêmica, a questão da ciência. Este é o problema, nós temos que resgatar isso, né? A nossa prática pedagógica é uma prática que exige, sim, que se estude, que se exige, sim, conhecimento científico. Não basta, não é qualquer um que pode ser professor. Para ser professor, eu preciso estudar para tanto. Isso é uma questão interessante. Não é qualquer um que pode ser professor. Essa é uma frase pesada. Eu pergunto aí para quem está assistindo para a gente, você acha que você pode ser professor? Pergunta no ar. Bom, é óbvio que as pessoas que estão me ouvindo fizeram o concurso, passaram no concurso para professor e são formalmente, publicamente, no Diário Oficial, professores. Agora, será que são professores de verdade? Será que nós somos professores? Será que há um pouco de técnica e arte nisso ou há apenas a titulação ou a conferência de um grau ou de um certificado? E eu vou mais longe, levanto a questão, qual é o papel desse professor nessa perspectiva que a senhora coloca? De termos o fazer, de termos a prática e de termos o pensar, esse fazer e essa prática. Porque nós estamos numa instituição que tem uma legislação que nos diz, temos que formar mão de obra, temos que desenvolver técnicas e métodos e tecnologia para o ensino científico, tecnológico e etc. A gente está desenvolvendo aqui uma política, quase política de perspectiva de mercado, no sentido de que nós preparamos as pessoas com uma formação humana também, mas preparamos as pessoas para uma perspectiva de atendimento de demandas de um Brasil que tem distâncias e diferenças regionais que trazem perspectivas dos APLs, de todas as características que nós precisamos atender. Por isso criamos cursos, projetos e lançamos no Brasil inteiro. E pior ainda, ou melhor, lançamos isso via educação à distância, onde o papel do professor também é repensado e redistribuído. Quando a senhora coloca que o professor não deve se imaginar apenas como um papel coadjuvante, traduzindo um pouco o que você disse, mas ele deve ter também um papel direto e não pensar apenas no aluno, já a educação à distância, por um lado, traz o autodidatismo, traz o caminhar sozinho, o caminhar amparado apenas pelo professor. E se você buscar a etimologia lá da própria palavra pedagogo, paidagogos, que era o pajem que acompanhava a pessoa aos seus estudos nas famílias das classes um pouco mais elitizadas, nós temos um papel do acompanhante, aquele que está junto. Então eu jogo aqui para o grupo e em seguida já teremos a participação aqui de dois tutores, né? Vamos mostrar aqui, temos dois tutores aqui no estúdio. Enquanto você pensa sobre essa complicação que eu levantei agora, temos dois tutores que já vão participar. Eles sempre acompanham os alunos e vão agora também interagir. E quero mostrar também que nós temos uma figura carimbada aqui dentro do estúdio, né? Nós temos uma pessoa que está atrás do outro câmera ali, pode mostrar, não tem problema, que é o nosso diretor, Marcelo Pedra. Já tirou até o paletó, porque a coisa está meio quente aqui, né, Marcelo? É a gente aqui de terno, passando calor e você bem tranquilo. Nosso diretor daqui a pouquinho também vai fazer uma pergunta, né? Vai também participar. O nosso diretor, não sei se vocês sabem, é formado em História, portanto é um licenciado, e tem a licença também aqui para dar a sua opinião e a sua participação nesse nosso projeto. Bom, começando aí com quem quiser falar agora, a fala é livre, nessa perspectiva, como nós podemos dar um retorno para o nosso aluno, que é um técnico, que é um bacharel, ou que é um administrador, um engenheiro, pensando sobre o fazer do professor na interação com esse aluno que não pode ser um alienado ou um sozinho, e ainda numa perspectiva de formação para o mercado em educação à distância. O que vocês me dizem, como a teoria nos ajuda nesse momento? Eu pensava, quando o professor Célio falava aí, 3 elementos me chamaram bastante atenção. Formação humana, que a gente não pode perder de vista, atendimento da demanda, que é bem foco da educação à distância, né? Quando a gente fala de educação à distância, a gente também está ressignificando a educação para atender uma demanda nova que se faz dos novos alunos, e o papel do professor, a construção histórica da função docente, né? Então, se a gente começar a pensar de onde surgiram os primeiros professores, até bem pouco tempo atrás, não havia necessidade de uma formação, licenciatura, uma formação docente. Então, se escolhiam os melhores profissionais, então você é um médico muito bom, você vai
ensinar medicina. Você é um engenheiro excelente, você vai ensinar mecânica. Né? Então, a gente escolheu os melhores profissionais e remete justamente a isso, a formação que nós estamos tendo aqui agora. Né? De profissionais que já são engenheiros, que já são profissionais de destaque, né, nas suas áreas afins e que, por razões diferenciadas, decidiram também, né, abraçar a carreira docente, abraçar a docência. E daí isso se faz muito necessário a gente ter a pergunta do professor, em que ponto que fica... Até que ponto que é importante a gente aprender essas teorias da educação e discuti-las isso na prática. Isso é importante, isso me lembrava também dos saberes, quando a gente trabalha didática, estuda as questões de didática, né? Estou aqui com várias pedagogas na sala, dos saberes essenciais do professor. O professor, que é um técnico excelente, um engenheiro, um administrador, como muitos dos nossos colegas que estão nos acompanhando agora, ele tem um saber específico da área dele, né? Então, isso ele domina. Mas ele precisa dominar também o saber didático. Como ele vai preparar essa aula? Ele precisa conhecer o aluno, ele precisa ter um saber didático curricular, ele precisa ter um saber pedagógico, né? Ele precisa de outros saberes que são específicos do professor para que efetivamente essa aula, esse conteúdo que ele vai mediar para o aluno, né, dentro de uma perspectiva de mediação, que a gente trabalha na educação à distância, então ressignifica o papel do professor, né, mais uma vez, aqui nesse contexto atual de neoliberalismo e tudo como a professora Kátia nos assinalava, nós estamos continuamente ressignificando o papel do professor. Então, nesse momento, com as novas tecnologias, né, há que se buscar um novo professor, que ele vai mediar a aprendizagem utilizando as novas tecnologias. Aliás, né, quando você fala de novo professor, desses papéis todos, me dá quase uma sensação esquizofrênica, porque é como se a gente tivesse várias imagens numa só, né? Como se a gente tivesse várias personalidades. Mas que você tem que ser psicólogo, tem que ser sociólogo, tem que ser pedagogo, tem que ser o acompanhante do aluno, às vezes tem que ser o pai, às vezes tem que puxar a orelha, exatamente. Às vezes tem que ser até o juiz e meio que achar que vai condenar o cara no dia da avaliação. Né? Exatamente. Hoje em dia, principalmente o professor que assume essa função de professor na educação à distância, ou a função de tutor, né, nós também temos... Fazendo uma analogia com o futebol, a gente bate o escanteio e corre para cabecear. Tem que fazer quase tudo ao mesmo tempo agora. E essa sociedade que a gente vive nos remete um pouco a isso. Né? A gente está o tempo todo com muita informação que a gente tem que filtrar, que a gente tem que transformar, que a gente tem que ver o que é significativo. E eu acho que nesse contexto aí que entra o professor. Né? Nós estamos aqui trabalhando com formação docente de colegas nossos que são, cada um especialista nas suas diferentes áreas. Né? E estamos querendo conversar um pouquinho sobre esse aspecto didático, né? Fornecer essa capacitação mais didática, que falta ali para complementar a formação desses nossos colegas. Né? Penso eu aqui nesse momento, que a nossa função aqui é essa. Então, é bem esse papel de ajudar nesse universo tão grande de informações que se tem acerca da pedagogia, da didática, encontrarmos elementos mais significativos e que possam efetivamente fazer diferença na prática docente. Ok. Quem quer contribuir? Colaborando com a nossa discussão, eu percebo assim que os nossos colegas, então, na formação docente, são um desafio muito grande, porque nunca nós precisamos de tantos professores na história, não só na história do Brasil, mas a ausência de professores chega a 6 milhões de vagas em todo o mundo. Então, nós temos uma demanda que não se preenche nem na próxima década, né, de vagas, de necessidade do profissional docente, numa sociedade dita sociedade do conhecimento. Eu volto um pouco àquela ideia do simbolismo que nós discutimos há pouco, que apareceu a ideia numa época da tábula rasa, depois do aprender a aprender, esse aprender a aprender que volta renovado numa nova linguagem, nessa organização neoliberal. E nós temos aí também essa ideia de que estamos na sociedade do conhecimento, temos acesso a muita informação, mas em que medida conseguimos fazer com que essa informação ela realmente se configure em conhecimento. Então, esse é um grande desafio que estão sendo lançados os professores desse momento, os que estão em processo de formação, e mesmo nós, que já estamos na área há mais tempo, mas que os desafios são sempre novos. E eu considero que essa sociedade do conhecimento é um dos desafios a nós enfrentarmos, porque ela não é acessível a todos. Nós não podemos nos enganarmos, né, sermos ingênuos, de dizer que essa sociedade ela está para todos. Os recursos
eles estão criados, eles estão avançando, mas nós precisamos saber que muitas vezes vamos trabalhar com um aluno que não tem disponível para ele todos esses acessos. Então, nós vamos precisar encontrar muitas formas, e vem aí o papel da metodologia, que a professora Kátia aí vai discutir muito bem, com certeza também, o papel das metodologias para que nós consigamos fazer o conhecimento chegar naqueles que não têm acesso a tantos recursos como outros que têm. Então, acho que essa é uma discussão que nós não podemos evitar também. A sociedade do conhecimento e o acesso à informação para todos. Professora Simone, aproveitando então a presença dos nossos tutores, nós temos só 5 minutos, então vamos tentar fazer um fechamento dessa temática, porque em seguida temos uma outra discussão com todos os nossos participantes, alunos e aqueles que vão estar conosco aqui. Vocês que são tutores, que vivem o dia a dia e que, vamos falar a verdade, seguram o rojão num curso como esse, escutam todas os desabafos, as lamúrias e o sofrimento dos nossos alunos que são profissionais e que são técnicos e que estão aqui, nesse caso, mediados pela tecnologia, utilizando o satélite, uma aula interativa, síncrona. Como que vocês percebem, o que vocês entenderam de tudo isso aqui, que tipo de manifestação ou de pergunta vocês gostariam de fazer agora? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ieda. E eu gosto muito de trabalhar na modalidade da EAD. Eu vejo a EAD como um desafio e, como foi falado, acessível para todos, né? Ela veio para ajudar a crescer muito na educação, essa modalidade. Então, ser tutor não é muito fácil, né? A gente tem que ter todo um jogo de cintura, porque você é um curso sem rosto, né? Então, o aluno está distante e, ao mesmo tempo, está próximo. Então, você tem que envolver, a aula tem que ser muito motivadora, o tutor tem que estar muito envolvido com o aluno, o aluno, às vezes, há desistência grande nos cursos, então o aluno, se ele falta, você tem que ligar, você tem que enviar e-mail, perguntar o que está acontecendo, entende? Meio que ser um psicólogo, né? Ajuda, e orientar, porque também o que causa bastante impacto na EAD são essas novas tecnologias. As tecnologias estão cada vez avançando mais e mais, desde as escolas primárias até o ensino superior, só que muitas escolas, professores e alunos não estão preparados com essas novas tecnologias. Então, eles querem aprender, está ali o conteúdo no sistema, mas como vou acessar? Então, esse sistema tem que ser de fácil acesso, a gente tem que auxiliar o aluno passo a passo, primeiramente, conhecer a plataforma de acesso, para depois passar para os conteúdos, né? E ensinar o aluno a organizar o seu tempo de estudo, que ele precisa ter esse tempo de estudo, não é só no momento da aula, e ser um autodidata, um pesquisador. Então, a gente, na realidade, além de nós sermos o construtor, nós somos o mediador, a ponte entre a instituição e o aluno. É interessante que você falou que o tutor é um professor sem rosto. Você viu a expressão que você usou? E eu diria que, às vezes, é quase Jim Carrey, às vezes é quase o professor com máscara, né, em outras circunstâncias. Você não sabe direito que papel você está cumprindo. Eu quero jogar uma repercussão rápida, um bate-bola aqui com a Michelle e com a Fernanda, que falaram menos. O que vocês acham? O tutor é professor? O professor pode ser um tutor também? Eu acredito. Como é que fica isso? Sim, professor. Eu acredito que, a partir do momento que você faz essa mediação do conteúdo, enfim, do que está sendo proposto, referente às aulas, você está mediando conhecimento. Eu acho que o papel do professor é essa mediação do conhecimento. É lógico que abre para várias outras esferas dentro da educação, mas um dos principais papéis do professor, além de ensinar e estar ao lado do aluno, é a função aí de transmissão de conhecimento, essa mediação, né? Não transmissão, mas a mediação.